você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Apesar das incertezas diante do cenário de pandemia no Brasil, alguns representantes do setor de eventos estão otimistas e a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação nos próximos meses. No Peru, 11 pinguins se recuperam lentamente em um zoológico após serem encharcados de petróleo por um derramamento de óleo na costa central do país. E ainda, com os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o assunto do momento é o tão adorado urso panda. A demanda por uma versão dele é tanta que as pessoas estão enfrentando longas filas de espera. Apesar das incertezas diante do cenário epidemiológico no Brasil, alguns representantes do setor de eventos estão otimistas. Mesmo cumprindo restrições, a expectativa é de retomada de ao menos 50% da programação nos próximos meses. Depois de algumas edições canceladas por causa da pandemia, a feira tão esperada por esta empresária do setor de eventos finalmente aconteceu. A gente trabalha com decoração, né? Então é mais essa parte de evento que por um bom tempo ficou parado também, né? Esse nosso mercado. E assim que eu soube que ia ter esse ano, rápido providenciei tudo para mim estar por aqui. Essa feira é a maior feira do segmento na América Latina, reúne quase mais de 380 expositores entre associados de diversos segmentos, da área de decoração, presentes, papelaria, jardinagem, tudo que envolve esse segmento de casa e acessórios, né? Na verdade, essa já é a segunda edição de grande porte da AB Casa, desde que os eventos foram retomados no estado de São Paulo em agosto do ano passado. A AB Casa foi uma das primeiras associações a promover uma feira no setor e mostrar que era possível realizar um evento dessa qualidade, com toda a proteção para os nossos associados, para os convidados, e foi um case para o Brasil, né? E de lá para cá, o setor de eventos realmente ficou aquecido, como afirma o presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. Já houve uma série de recontratações a partir de setembro, outubro, porque o mercado, de certa forma, voltou no final do ano. Agora, se avizinha novamente um cenário de demissões, né? Foram 2 anos de perdas no setor. No período, 590 mil eventos deixaram de acontecer. 6 milhões de trabalhadores informais que ficaram sem emprego e outros 800 mil profissionais com carteira assinada que foram demitidos. Uma estimativa de 75 bilhões de reais que deixaram de ser injetados na economia, segundo dados da ABRAP. Não é só o faturamento das empresas de eventos, é todo o efeito multiplicador que elas têm na cadeia. Antes da chegada da Covid-19, o número anual de eventos no país era de 350 mil. E para a Doreni, não há previsão para o retorno desse patamar. Mas a expectativa é de um ano melhor. Mas eu estimo que a gente vai ter um ano maior do que o ano passado e do que o ano de 2020. Né? Eu até outro dia achava que ia ser o ano cheio, mas obviamente que agora nós estamos vivendo aí um cenário de vários eventos sendo cancelados. Que nós devemos ter provavelmente aí metade dos eventos desse ano devem acontecer normalmente, que são cerca de 175 mil eventos, né? Entre eles, as feiras devem seguir com força total, além de eventos menores, como os produzidos por esta empresária do setor, que afirma já ter contratos a longo prazo. Até 2023, já temos. E temos já pedidos para 2024. Então, as pessoas estão esperançosas. Eu acredito que houve esperança. É como eu falei, contratos menores, mais enxutos, mas está tendo. Ele retomou. Ai, que ótimo. A empresária conta que aqui na feira consegue medir a força atual do setor. A feira, para nós, na realidade, é um termômetro do mercado. O que está acontecendo, o que a gente vai, quais são os próximos passos daqui 4, 5 meses. Então, a feira é extremamente importante para nós. Na visão do economista, é justamente esse tipo de evento que pode alavancar a economia do país este ano. O evento em si, ele tem uma geração de empregos indiretos muito forte. Segurança, limpeza, montagem de stand, marketing, folders, tudo que envolve
desenvolve, inclusive a prospecção de vendas, porque se você tem uma feira de exposições com um público grande, significa que você está atraindo consumidores, ou seja, você está efetuando vendas. Então, isso para a economia é um cenário extremamente positivo, principalmente eu vejo a questão das exposições e feiras. Eu acho que esse é o setor que mede mais os efeitos econômicos nesse momento. Um empresário e uma psicóloga brasileiros desenvolveram juntos um software de realidade virtual que auxilia crianças autistas no processo de desenvolvimento social. Jogos de videogame, realidade virtual, as crianças amam. E por que não juntar a tecnologia para auxiliar no processo de desenvolvimento social de crianças com autismo? Foi o que estes pesquisadores pensaram e, em setembro de 2019, colocaram o projeto no papel. Conseguiram financiamento por meio da Fundect, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul. Eu sou da área de tecnologia, então tenho experiência nessa área de realidade virtual. E é algo que eu gosto muito. E a partir daí, encontrando a Franciele, ela é psicóloga, ela me falou sobre essa questão do autismo também, que a gente poderia utilizar a tecnologia também de realidade virtual para a gente utilizar para melhorar habilidades sociais de pessoas com autismo. Franciele Marques é psicóloga, especialista em saúde, usou o conhecimento e a experiência para pensar num programa para simular um ambiente real. A tecnologia ela é realmente muito inovadora, muito realista, imersiva, né? Então a gente consegue realmente reproduzir situações do dia a dia, que fica muito difícil de, numa situação, a gente fazer esse treinamento da criança, né? Então a gente consegue, na tecnologia, reproduzir essas situações, esses ambientes, né? Para conseguir conduzir a criança para uma nova aprendizado, né? Para que ela consiga se desenvolver. O software está na 5ª versão. 3 crianças de 8, 10 e 12 e um jovem de 17 já estão testando. Para nossa surpresa, a reação foi realmente muito agradável. Eles gostam da tecnologia, eles entram e eles já sabem o que tem que fazer ali dentro, eles já exploram aquele ambiente virtual. Então, isso foi um ponto muito positivo que tem deixado a gente muito animado com a proposta. Dr. André Varela, do Instituto de Análise do Comportamento Aplicada, parceiro da pesquisa, explica que, na prática, o programa ajuda o autista no reconhecimento de situações e emoções do cotidiano. No nosso software, no nosso programa, a gente está trabalhando com 4 emoções básicas: raiva, tristeza, alegria e medo, certo? Então, ele vai vivenciar situações onde tem pessoas que estão vivendo um contexto onde estão acontecendo essas emoções com elas, e o programa vai ajudar a pessoa com autismo a reconhecer essas emoções e a entender quais os elementos da situação estão provocando essas emoções nas pessoas, para conseguir fazer essa leitura da situação de interação social. Agora o projeto inovador ganha asas e vai para fora do Brasil. Os pesquisadores vão participar em Dubai dos dias 23 de fevereiro a 2 de março de 2 eventos de tecnologia e inovação. Eles vão mostrar no estande toda a pesquisa que foi desenvolvida aqui em Mato Grosso do Sul. Depois de Dubai, o próximo passo será aperfeiçoar os avatares. Ter mais realismo nesse software e, ao mesmo tempo, a gente tem versões em inglês, que a gente vai poder também expandir para outros locais e aí por diante. Cada vez mais cenários e mais possibilidades de treino. Comer atrás das grades pode ser uma receita de sucesso. É isso mesmo. Na capital iraniana, Teherã, 2 ex-detentos abriram um restaurante para ajudar a libertar condenados sem recursos. Logo na entrada, o cartaz mostra bem o espírito da lanchonete Cela 16, onde muitos clientes, inclusive, passam pela experiência vestidos a caráter. Os detentos vêm aqui com uma certa frequência no tempo livre e trabalham para nós. O dinheiro que recebem ajuda essas pessoas a quitar as dívidas. Nosso objetivo é auxiliar os presos. Temos acordos com os serviços penitenciários. Os presos que precisam de dinheiro podem sair para trabalhar.
A ideia do negócio surgiu ainda nas celas, quando os proprietários do Cela 16 estavam presos por endividamento. Para eles, a iniciativa pode servir como um exemplo de superação para quem foi para a cadeia por dívidas. Uma das maiores preocupações que os prisioneiros têm ao serem libertados é o futuro incerto. É muito complicado encontrar um trabalho ou iniciar um negócio. Quando descobrem o que fizemos aqui, ficam encorajados e pensam: se eles conseguiram, eu também consigo. Isso é muito importante. Além de 2 lojas da lanchonete em Teherã e uma em Isfahan, os ex-prisioneiros e agora empresários querem abrir um ponto na cidade de Arak. Segundo dados penitenciários, mais de 11 mil iranianos estão presos por não pagarem dívidas, o que representa quase 5% da população carcerária do Irã. O governo federal informou que está disponível para brasileiros o Global Entry, um programa que permite a entrada nos Estados Unidos de maneira rápida e facilitada, sem necessidade de passar pelas filas de imigração. Para participar, os cidadãos brasileiros devem fazer sua inscrição na plataforma do programa, pagar a taxa de inscrição de $100, cumprir o processo de registro e avaliação prévia e serem aprovados pela autoridade de aduanas dos Estados Unidos. O governo federal informou que o Global Entry é um programa que permite a liberação rápida no controle do passaporte no momento da chegada aos Estados Unidos, sob a administração da autoridade aduaneira norte-americana e de proteção de fronteiras. Após a aprovação, os brasileiros poderão fazer o trâmite de ingresso em aeroportos selecionados de maneira desburocratizada por meio de quiosques automáticos. O trâmite simplificado para viajantes brasileiros nos Estados Unidos visa estimular contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, além de fortalecer as relações entre os 2 países, segundo o governo federal. As negociações para que o Brasil possa ingressar no programa Global Entry se estendem há anos e a inclusão do país na lista de países beneficiados chegou a ser anunciada em 2015. Em 2019, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro anunciou que daria início à fase de testes. E em março de 2020, o governo publicou o decreto com as primeiras regras para a adesão do Brasil ao programa. Milhões de americanos se demitiram ao longo dos últimos meses nos Estados Unidos num movimento que ficou conhecido como a Grande Renúncia. Muitos chegaram a transmitir o pedido de demissão ao vivo pelo TikTok. E agora, alguns comércios precisam fechar as portas por falta de funcionários. A empresária brasileira Juliana Markley vive nos Estados Unidos há 16 anos e há alguns meses começou a se deparar com este cenário. Eu cheguei na loja de ferramentas, está fechada com bilhete. A gente se demitiu, não aguentamos mais, né, trabalhar mais de 40 horas por semana e ganhar o que a gente ganha. Boa sorte. Aí eu cheguei na lavanderia, a lavanderia fechada. Certeza que alguém estava doente e não tinha ninguém para cobrir. Ela conta que faltam profissionais em todo tipo de comércio. Por isso, é cada vez mais comum encontrar não só bilhetes de despedida, mas anúncios de vagas de trabalho na porta dos estabelecimentos. E para manter os empregados, onde ela mora, comerciantes estão reorganizando horários de atendimento. O que eu estou vendo, por exemplo, é que os restaurantes estão diminuindo o horário de trabalho, porque não tem gente para trabalhar. E o horário diário também, se o restaurante às vezes ficava aberto até 11, agora fica aberto até 9. Isso é resultado do movimento iniciado no final de 2020, quando a americana Shona Blackwell anunciou sua demissão da filial de uma grande rede de supermercados no alto-falante do estabelecimento. O pedido foi parar no TikTok e viralizou. My name is Shauna from Cap 2, and I just want to come on here and say Henry is a racist, stinky prick. Shona diz o que pensa de seus gestores, os classifica como racistas e, por fim, diz a frase que em pouco tempo ganharia destaque nos 4 cantos do país. I quit. Quit my job, eu me demito em tradução livre, tornou-se uma das hashtags mais usadas dali para frente.
Milhões de americanos tomaram a mesma atitude. Pediram demissão ao vivo no aplicativo. E esses vídeos acumulam hoje mais de 200 milhões de visualizações. Here we go. Take him. I quit. No. I quit. I'm happy. De maio do ano passado para cá, cerca de 4 milhões de americanos pedem demissão praticamente todos os meses no país, segundo dados do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos. Essa onda de demissões voluntárias ficou conhecida como The Great Resignation, a grande renúncia, na tradução para o português. A grande renúncia é um termo cunhado pelo professor norte-americano Anthony Klotz, ele é psicólogo também, e ele afirma que muitas pessoas nos Estados Unidos e em outros países centrais tem havido um pedido maciço de demissão voluntária, sem que haja nenhuma perspectiva de novos empregos. Essas pessoas absolutamente estão abandonando os empregos. Salários maiores, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Depois da chegada da Covid-19, os trabalhadores estariam priorizando a saúde mental. E os efeitos da pandemia seriam a explicação dos pedidos voluntários de demissão não só dos americanos, mas de cidadãos de outras nações desenvolvidas. Atualmente, se você for analisar as pesquisas, mais de 40% das pessoas em países como Austrália, Reino Unido, Singapura, Canadá, elas afirmam que têm intenção de deixar seus empregos num prazo de 6 meses. Talvez até aqui no Brasil. Um levantamento realizado com pouco mais de 1.000 profissionais por uma empresa de recrutamento aponta que 49% dos empregados querem mudar de emprego neste ano. Entre eles, 61% querem mudar de empresa, mas pretendem permanecer na mesma área de atuação. E 39% afirmam ter interesse em mudar tudo: empresa, segmento e profissão. As pessoas passaram muito tempo presas em casa, com restrições de deslocamento, e elas começaram a dar mais valor àquilo que elas têm, de fato, no seu lar, a própria casa. Então, a gente vê aí talvez uma mudança, nessa sociedade do consumismo que a gente vem vivendo. Isso talvez vai ser uma mudança de paradigma. A ausência de leis que garantam os direitos dos trabalhadores nos Estados Unidos, segundo o professor, também pode explicar a onda de demissões. Com essa globalização, com essa informatização, as pessoas têm mais contato com pessoas do mundo todo, têm mais acesso às informações, principalmente na Europa Ocidental, que tem um estado de bem-estar social ainda. Talvez esses trabalhadores norte-americanos tenham travado contato com esses benefícios, e eles passem a exigir mais, coisas mais próximas do que a gente vê, por exemplo, na Europa Ocidental ou até mesmo aqui no Brasil. Se você está pensando ou está fazendo dieta para perder peso, é melhor evitar consumir alimento armazenado em embalagem plástica. Segundo uma pesquisa feita na Noruega, compostos químicos presentes neste tipo de embalagem podem aumentar o risco de engordar. Práticas e baratas, as embalagens plásticas são muito usadas para armazenar bebidas e prolongar a vida útil de alimentos. E até agora os especialistas diziam que a maioria dos compostos químicos dos plásticos não se soltava ou contaminava a comida ou o líquido. No entanto, cientistas da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia descobriram que os compostos químicos de 1/3 dos produtos plásticos analisados contribuem para o desenvolvimento de células de gordura. A nova pesquisa revelou que as embalagens plásticas liberam um grande número de produtos químicos que se misturam ao produto armazenado e entram no nosso corpo quando consumidos. No laboratório, os pesquisadores verificaram que as substâncias reprogramaram células-tronco para se tornarem células de gordura, que se multiplicaram e se acumularam. Foram analisados 34 produtos e embalagens usados no dia a dia, como potes de iogurte, garrafas de bebida e esponjas de cozinha. Durante o estudo foram encontrados mais de 55 mil componentes químicos, sendo que 629 foram classificados como compostos que perturbam o metabolismo. Já se sabia que alguns tipos de plásticos possuem substâncias que podem afetar o desenvolvimento e a fertilidade das pessoas. Agora, o estudo norueguês mostra que também podem engordar. A Pfizer dobrou
dobrou seu lucro líquido em 2021, chegando a 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico fornece vacinas anti-Covid para diversos países no mundo e desenvolveu uma pílula para tratar a doença. O crescimento ocorre graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para este ano, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a Covid desenvolvida com a BioNTech por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 podem aumentar, já que se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Omicron. Quanto à sua pílula anti-Covid, a Pfizer vendeu 72 milhões de dólares em 2021. As NFTs, ou criptoartes digitais registradas, têm se tornado febre entre investidores e colecionadores. Nos Estados Unidos, um museu foi inaugurado dedicado apenas a esse tipo de arte. Olha só. As criações baseadas em blockchain conquistaram o mundo da arte. O Seattle NFT Museum apresenta obras de arte originais, juntamente com explicações sobre a tecnologia por trás delas, e destina-se a ajudar os visitantes a navegar no novo mundo dos tokens não fungíveis. NFTs são objetos digitais exclusivos que conferem propriedade. Embora seu conteúdo possa ser copiável, o NFT é o original, da mesma forma que existem inúmeras gravuras da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, mas apenas o Museu do Louvre possui o original. Investidores e colecionadores pediram nos últimos meses para se envolverem na última mania digital, que depende da mesma tecnologia blockchain que alimenta as criptomoedas. Leilões recentes viram altas quantias pagas por NFTs, mas como todas as novas tecnologias, existem céticos. Alguns observadores os descartam como uma moda passageira. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse ter apreendido o equivalente a mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em moedas digitais roubadas em 2016 de uma bolsa de criptomoedas. 2 suspeitos foram presos no processo de lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça afirmou que um casal suspeito de lavar os bitcoins roubados em um labirinto de transações de criptomoedas foi detido em Nova York. Segundo os promotores, a moeda virtual acabou em um portfólio digital em poder de uma pessoa presa nesta terça. Ela se apresenta nas redes sociais como empreendedora de tecnologia, codificadora e investidora. A vice-ministra da Justiça, Lisa Monaco, destacou em um comunicado que as prisões e a apreensão judicial mostram que as criptomoedas não são um paraíso para criminosos. Em agosto de 2016, um hacker invadiu os sistemas da plataforma Bitfinex e iniciou mais de 2.000 transações não autorizadas, roubando quase 120 mil bitcoins, então avaliados em 65 milhões de dólares. O que quase 2 milênios de anos não foram capazes de destruir, o aquecimento global e as mudanças climáticas colocam em risco. Uma muralha no norte da Inglaterra encara em 2022 o seu maior inimigo. Exatamente 1.900 anos depois do início da construção para impedir a invasão dos chamados povos bárbaros, a Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, enfrenta um novo inimigo: as mudanças climáticas. Milhares de soldados viveram com as famílias ao longo dessa muralha de pedra de 118 quilômetros, que atravessa a Inglaterra de oeste a leste e que hoje constitui o maior complexo arqueológico romano da Grã-Bretanha.
O que essas populações deixaram para trás permitiu a reconstrução da vida cotidiana nesta região varrida pelos ventos. Abaixo dos meus pés temos camadas sobre camadas de construções de madeiras preservadas sobre restos de pedras. Isso nesse cenário. Várias das paisagens da Muralha de Adriano estão preservadas sob pântanos e solos muito úmidos que protegeram a arqueologia por quase 2 milênios. Mas com aquecimento global, mudança climática, o solo se aquece mais rápido que a temperatura do ar, o que força as áreas sensíveis do solo a endurecer, colapsar e rachar. Isso deixa o oxigênio entrar no que foi preservado e selado por séculos. Ao longo dos anos, estruturas de pedra e madeira, sapatos e roupas de couro, ferramentas, armas e até tabuletas de madeira manuscritas foram encontradas ao redor do perímetro da muralha. Somente 1/4 do sítio Vindolanda foi escavado e o forte é apenas um dos 14 ao longo da muralha, declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Para 2022, estão sendo organizados eventos para comemorar os 1900 anos do início da construção da muralha, no ano 122, por ordem do imperador romano Adriano para defender a fronteira externa do império. Realmente, 1900 anos é um longo período para um monumento como esse sobreviver. Uma das perguntas que fazemos enquanto seguimos é: vai sobreviver por mais 1900 anos? O que vamos ter que fazer para cuidar dele? Moradores de Teixeira de Freitas, na Bahia, não tem muito o que reclamar do preço dos alimentos. Quem vai à feira encontra bons exemplos desses alimentos baratos e difíceis de serem encontrados em outras partes do país. As feiras livres costumam fazer grande sucesso entre os teixeirenses e visitantes. E não poderia ser diferente. Uma variedade de produtos fresquinhos que acabaram de ser colhidos. Frutas, verduras, legumes, hortaliças e diversos outros alimentos provindos principalmente da agricultura familiar. Para muitos, já é tradição frequentar as feiras livres e mercados da cidade. Estou levando quiabo, farinha, peixe, ubu, um monte de coisa. Siriguela, jaca, pinha, uva, manga, maçã, abacaxi e até umbu. Você encontra aqui. 1 litro de umbu sai a R$ 5,00, 3 por 10. É umbu do sertão, umbu do sertão, rapaz. A jaca a partir de R$ 5,00. O litro de seringuela, R$ 4,00. Dá para encontrar 5 abacaxis sendo vendidos a R$ 5,00. Tem alface, coentro, tomate, cebola, coco, banana, os mais diversos temperos. Este motorista gosta do espaço. E outra, né? A gente está privilegiando, né, as pessoas da zona rural de Teixeira e da região. Né? Então, por isso que eu gosto de vir à feira, né? E eu gosto muito também de comer o pastelzinho e tomar o caldo de cana. É possível levar 7 espigas de milho por R$ 5,00. A melancia, que chegou a R$ 25 e R$ 30, está entre R$ 5 e R$ 15. Tem quem não frequenta muito, mas prefere os alimentos das feiras. É o caso da Marisete. Como que tá os preços aqui para você aqui? Como você tá achando? Tá barato? Tá dando para poder? Ótimo, para mim tá ótimo. Seu Carlos compra produtos para revender. De acordo com ele, tem sido necessário procurar, pois os preços estão mais altos. A gente aumenta lá também, porque cá você já compra aumentado. E aí você tem que vender, reajustar o preço também. Alguns produtos, a exemplo do maxixe, maracujá e hortaliças, estão com menor oferta devido às chuvas. Tem horta mesmo que a água lavou, a certa ladeira, assim, a horta na ladeira acabou com a horta. Estragou feijão, milho, taroba, entendeu? Tem estragado lá muita coisa assim, esse negócio maxixe, quiabo.
Foi uma coisa que não aguenta muita chuva, né? Aí, então essas coisas a gente perdeu. Apesar da perda, seu Lorisvaldo aponta que tem muito produto com preço bom e qualidade. Abacaxi eu tô vendendo 1 é 2, 3 é 5. Banana da terra que deu para aproveitar, maracujá, abóbora, que eu tenho, graviola, né? Que tá tendo. Agora eu tô fazendo um precinho bom para sair logo, porque eu quero ir hoje à tarde para a roça novamente. Só voltar segunda-feira para replantar alguma coisa, lá aproveitar, porque meio de semana eu tô aqui trabalhando. Este comerciante diz que houve queda nos preços dos laticínios. O requeijão, por exemplo, ele chegou a R$ 48,00, hoje está 40, o queijo estava 35, hoje está 30, né? Você acha queijo ainda de 28 até aí na feira livre, né? Os produtores trazem, né? Mas aqui a gente, comerciante, o queijo está 30, a manteiga está 30 o quilo também, né? Ela já vem enlatada, e o requeijão está R$ 40,00. E os outros produtos são derivados da farinha, que é bem tradicional na região, também se mantiveram nessa mesma estabilidade. A farinha de mandioca de melhor qualidade está saindo a R$ 2,50, o amendoim R$ 3,50 e o feijão está entre R$ 5 e R$ 6,00. O lago Kivu, no leste da África, forma uma camada tóxica de metano que fez o lugar ser chamado de Lago da Morte. Há temor constante de que o gás possa escapar e envenenar as vilas e cidades vizinhas. Mas uma empresa de energia enxergou na situação uma oportunidade: transformar o metano em eletricidade, que abastece quase 1/3 de Ruanda. As vastas águas do Lago Kivu formam a fronteira entre Ruanda e a República Democrática do Congo. E no meio está localizada uma usina que cria eletricidade a partir de um gás mortal. Metano e dióxido de carbono se acumularam ao longo de milhares de anos durante as erupções vulcânicas do Monte Nyiragongo. 2 milhões de vidas estariam em risco se o gás escapasse para a superfície. É por isso que o local é chamado de Lago Assassino. Apenas 2 outros lagos desse tipo existem no mundo, ambos nos Camarões. O risco desse tipo de lago é ter saturação excessiva de gás na água e isso desencadear o que chamamos de erupção límica. Uma erupção límica é uma enorme explosão de gás das águas para a superfície que cria ondas de tsunamis e assim por diante. Nos anos 1980, nos Camarões, o fenômeno matou mais de 1.000 pessoas. Não queremos que isso aconteça aqui. A ameaça é constante. No ano passado, o Nyiragongo entrou em erupção novamente, empurrando uma segunda onda de lava para as profundezas da terra embaixo do lago. Engenheiros chegaram a considerar o desligamento da usina Kivuvat, mas a empresa aposta em transformar o risco em oportunidade. Remover este gás, se feito corretamente, pode reduzir o risco de uma erupção límica. E claro, ao usar esse gás, podemos ajudar o país a se desenvolver produzindo eletricidade. Por isso, temos 2 oportunidades a partir de uma ameaça. A Kivuvat fornece cerca de 30% da eletricidade anual de Ruanda. Ironicamente, os operadores dizem que é até uma energia verde. Kivuvat é 5 a 6 vezes menos poluente em termos de emissão de carbono do que uma usina tradicional. Então, eu diria que por estarmos operando com gás aqui, mesmo que seja uma usina termoelétrica, ainda pode ser considerada uma fonte de energia limpa. Especialistas dizem que vai levar séculos para esgotar as enormes reservas embaixo d'água. É basicamente uma fonte de energia sem fundo. Mas, em paralelo, existe a ameaça de morte. Os moradores da localidade relatam desaparecidos no Lago Kivu, o que sustenta especulações sobre o sufocamento. Internacional. E agora uma informação preocupante sobre o meio ambiente. Uma pesquisa mostrou que as geleiras das montanhas derretendo sob o efeito do aquecimento global contêm menos água do que os cientistas pensavam. Vamos conferir. Com a ajuda de centenas de milhares de imagens de satélite de geleiras e suas modificações, pesquisadores conseguiram criar um atlas no qual se deduz a espessura de 98% das mais de 200.000 geleiras de montanha do planeta. Isso exclui as maiores geleiras, que estão na borda das calotas polares. A nível mundial, os resultados publicados na Nature Geoscience mostram que essas geleiras são mais finas do que se pensava anteriormente. Segundo um dos pesquisadores, se todas as geleiras das montanhas derretessem, isso significaria que a contribuição para a elevação do nível do mar seria 20% menos importante. Os autores calculam que essa contribuição potencial seria da ordem de 26 centímetros, mas isso não é necessariamente uma boa notícia, já que as geleiras do Círculo Polar Ártico contêm água suficiente para elevar o nível dos oceanos em cerca de 13 metros.
E olha só, um crocodilo de mais de 5 metros de comprimento que tinha no pescoço um pneu há mais de meia década, enfim conseguiu se livrar do objeto com a ajuda de um morador da cidade de Palu, na Indonésia. Especialistas tentaram atrair o réptil de água salgada que estava em um rio após o avistamento do animal na cidade de Palu, na ilha de Sulawesi. Mas um morador acabou se tornando o grande herói para o crocodilo de 5 metros e 20 centímetros. Chile, um vendedor de pássaros de 34 anos, usou frango como isca e cordas para pegar a fera no final de um esforço que durou 3 semanas. Resgatei sozinho, pedi ajuda, mas as pessoas estavam com medo. Usei armadilhas com cordas. Falhei 2 vezes, mas a terceira foi um sucesso. Conservacionistas acreditam que alguém pode ter colocado o pneu no pescoço do animal na tentativa de capturá-lo. O crocodilo foi lançado de volta ao rio Palu imediatamente após o resgate, sob aplausos aliviados dos moradores da região. Segundo o chefe da agência de conservação local, o herói Chile será premiado pelo esforço e dedicação no resgate. Alimentação, hidratação e banhos especiais, 11 pinguins se recuperam lentamente em um zoológico após serem encharcados de petróleo por um derramamento de óleo na costa central do Peru há quase 3 semanas. Das mais de 150 aves resgatadas com vida, quase metade não resistiu. As que sobreviveram recebem cuidados mais intensivos no zoológico Parque de las Leyendas, em Lima, incluindo 11 pinguins de Humboldt. O derrame, que se expandiu por cerca de 140 quilômetros, matou um número desconhecido de aves marinhas. Os pinguins têm sido uma grande preocupação para nós desde que chegaram, pois são uma espécie altamente ameaçada. O que fizemos foi tentar hidratar e recuperar a maioria deles. É uma espécie muito resistente. Uma espécie muito recia também. O vazamento, descrito como um desastre ecológico pelo governo peruano, ocorreu enquanto o navio-tanque de bandeira italiana Mare Doricum descarregava na refinaria La Pampilha da petroleira espanhola Repsol, a cerca de 30 quilômetros de Lima. A empresa atribuiu o fato à agitação do mar causada pela erupção vulcânica em Tonga. Com óleo nas asas, os pássaros não podem voar nem se alimentar. Além disso, a plumagem perde sua condição térmica, o que pode desencadear hipotermia. De acordo com o Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas, outras espécies que não foram encharcadas pelo óleo comeram peixes contaminados com petróleo bruto e morreram de intoxicação. Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, o assunto do momento é o tão adorado urso panda. A demanda por uma versão dele é tanta que as pessoas estão sofrendo com longas filas de espera. Olha só. Com a proibição quase total de espectadores nos eventos, ter um desses ursos é o mais próximo que muitos chineses podem estar dos jogos. Mas os organizadores admitiram que não há capacidade para atender a demanda pelo mascote olímpico, o que gerou longas filas nas lojas. É para apoiar nosso país, então me sinto muito feliz, muito satisfeito. Mesmo que tivéssemos que fazer fila durante a noite, valeu a pena pegar Beng Duan Duan, ele é muito fofo. Um porta-voz da organização dos Jogos explicou que os problemas de abastecimento se devem, em parte, ao feriado do Ano Novo Lunar na China, que coincide com o evento, já que muitos trabalhadores estão de férias. Algumas pessoas que conseguiram obter o cobiçado pandinha cederam à tentação da revenda, o que elevou o valor do brinquedo comemorativo em até 6 vezes. Fiquei na fila da 1 da manhã até agora e quando chegou a nossa vez não tinha mais em estoque, foram todos comprados. Então estou vendo se alguém está revendendo. O desejo pelo panda também gerou milhões de interações com a hashtag #1Duan em cada casa na plataforma chinesa Weibo, equivalente ao Twitter. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens dessa edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!